Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo águias e avestruzes. A última série para fechar essa grande odisseia bíblica. Nós fizemos um propósito de comentar e ler a Bíblia inteira em um ano. O propósito nem era esse, o propósito era fazer em 3, 4, 5 anos. Mas você sabe, uma pessoa hiperfocada, ela começa a fazer uma coisa e só para quando termina. Isso é bom. Graças a Deus, o céu, o vigia das pessoas. Nós corremos daqui, corremos dali e estamos chegando ao final. Nessa série Águias e Avestruzes, por que Águias e Avestruzes? Ela é inspirada no livro de Jó. Jó nos diz que a águia é o animal mais inteligente que Deus fez. E no mesmo livro ela diz que o avestruz é o mais tolo, o mais sem noção. O verso diz: ele bota o ovo na praia e sai andando, como se os ovos não fossem seus. Isso na voz do incomparável Cid Moreira. Desculpa. Então a série é Águias e Avestruzes. Aí o tema ou o lema é: todo ser que respira, louve ao Senhor. Quisera eu saber cantar com... Aí eu cantaria. Mas eu sei, nós temos limitações e a regra é: quem sabe cantar pode cantar, quem não sabe cantar deve cantar, porque todo ser que respira vai louvar ao Senhor. E uma das formas mais puras de louvor e adoração é o canto. É, isso mesmo. Você está triste? Cante ao Senhor. Está feliz? Cante ao Senhor. Inseguro? Cante ao Senhor. Só cante ao Senhor. Cantai ao Senhor. O nosso inário chamava antigamente Cantai ao Senhor. Agora ele chama Inário Adventista. Eu confesso que preferi o nome antigo, Cantai ao Senhor. Nós estamos terminando Provérbios, depois nós vamos... Provérbios e Cantares. Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Então são os 3 últimos livros da Bíblia. Eu achei que terminaria tudo em até outubro, mas nós já estamos no fim de novembro e ainda não terminamos. O que significa que nós desaceleramos um pouco. São as vicissitudes da vida. E nós criamos outra série chamada Classe VIP. Essa série tem por objetivo apresentar para vocês as lições bíblicas. Nós temos lições bíblicas semanais e eu pensei em complementar a grande odisseia bíblica com essa classe VIP. Perdão, eu dormi a noite inteira, mas é como se eu estivesse com sono ainda.
não é por acaso, mas são 3 horas da manhã. Eu levantei, fiz as minhas meditações e poderia voltar a dormir de novo, mas tava friozinho, sabe? E aí eu quis sentir esse friozinho da madrugada e vim pra cá. Ó, tá uma brisa gostosa, veja no meu cabelinho. O ventinho está... Você não está ouvindo, mas eu estou ouvindo aqui o barulho do vento na mata. Nós moramos aqui do lado de uma mata. Até esqueci o que eu estava falando. São 3 da manhã e vamos continuar. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Estava vendo ontem, sabe quando você fica no YouTube ali tapeando? E aí tinha um filminho dizendo que, nem lembro mais o nome do canal, mas é uma dinâmica de família. O marido estava se sentindo acuado em casa. Ele ia para o futebol uma vez por mês e sempre que dava o dia dele ir, a mulher intrigava com ele e ele saturou e ia sair de casa. Aí a menininha, a filha do casal, eles tinham 2 filhos já mais adultos, adolescentes para adultos, e ela aconselhou a mãe a ler a Bíblia e seguir os passos da mulher virtuosa, que a mulher virtuosa ela edifica o seu lar. E aí o homem já estava decidido a separar, mas ela foi sábia. Ela reviu os seus pensamentos e com paciência dobrou o esposo e acabaram os 2 felizes para sempre. Você é casado? Lembre-se, do outro lado tem um ser humano com todas as carências naturais do ser humano. Então a gente precisa compreender. Homens e mulheres têm necessidades diferentes e pensam a vida de modo diferente. Mas o único jeito de haver vitória plena é eles se unirem para desfrutar da felicidade da vida a 2, que é difícil, mas é possível e prazeroso. Eu tenho falado sempre aqui no canal, tive um casamento feliz, comemoramos bodas de prata, bodas de cabelo. E um mês depois, a minha esposa, 2, comemoramos em maio, aí passou junho e julho, 2 meses depois. A Cidinha faleceu e eu estava pensando, a gente nunca brigava. Quer dizer, nunca brigava essas tretas graves, sabe? Igual aconteceu, por exemplo, né? Nesse filme. E eu tinha uma característica que no final se deu muito... se revelou importante, porque quando a minha esposa estava brava, eu me calava. E ela queria tretar, mas eu me recusava, ficava na minha. Emburrado também, mas ficava na minha.
E aí, uma coisa que sempre acontecia era que quando a gente intrigava, foram poucas vezes, a gente não brigava. Mesmo porque eu não admitia briga em casa. Então, quando a minha esposa estava brava, querendo me bater, eu me calava e aí ela ficava mais brava ainda e esquecia da briga. E aí um dia eu perguntei pra ela, poxa, a gente tá intrigado e você continua fazendo as coisas que você faz todo dia pra mim. Aí ela deu uma resposta que eu achei que foi de mulher prudente. Ela falou, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos intrigados, mas eu não vou deixar de cumprir as minhas obrigações só por isso. E aí eu pensava, olha, ela tá certa. Ela está magoada comigo, eu estou magoado com ela, mas isso não deve interferir no nosso dia a dia. E a minha esposa fazia tudo para mim, tudo, literalmente tudo. E aí eu falava, poxa, mas nós estamos intrigados, por que que você está trazendo a comida para mim? Ela levava a comida na cama de manhã, ou à tarde. Aí ela falava isso. E a gente se dava muito bem. Então eu, né, mesmo quando eu estava revoltado com ela, eu também não seguia esse caminho, né? Inclusive nos últimos anos, a gente mudou aqui para a cidade. A gente morava em Carapicuíba e frequentava a igreja em Cotia, na Granja Viana. Morava na fazendinha em Carapicuíba, frequentava a igreja na Granja Viana e a gente passou a morar aqui em Barueri. E fomos visitar algumas igrejas da nossa denominação, mas ela não gostou de nenhuma. Como ela foi batizada lá, então na granja, né, eu falava que ela tinha enterrado um umbigo lá. E aí nós ficamos tretados, porque eu queria vir para uma congregação aqui e ela não. Por direito. Lógico, não é? Eu tinha razão, eu falava, gente, a gente mora aqui, tem uma igreja aqui perto, a 50 metros, tem outra a 3 quilômetros, outra a 5 quilômetros, outra a 6. Quer dizer, tem uma igreja a cada quilômetro, praticamente. E aí ela falava, não, meu bem, eu quero frequentar a minha igreja, onde a gente tem cargos e tudo, né? E aí, tudo bem. Ficamos assim. Vários anos. Bem uns 5 anos. Mas aí eu, como tinha esse compromisso, né? Mesmo quando eu frequentava a igreja aqui, eu levantava de manhã, pegava o carro e levava ela para a igreja, Depois voltava para cá. E ela falava, mas por que esse sacrifício todo? Eu posso ir de Uber, eu posso ir de táxi. Na época nem tinha Uber, táxi. E aí, ou de ônibus, que tinha um ônibus que passava aqui perto. Aí eu falava, não. Uma coisa é eu não gostar do que está acontecendo. Outra coisa é a minha obrigação de esposo. Você quer ir para a igreja, a minha obrigação é de conduzi-la. E fiz isso até o último dia da vida dela. Agora que ela passou dessa para melhor, eu estou frequentando a igreja aqui por perto. Tem um aqui literalmente a 50 metros. Literalmente? Não, acho que talvez dê uns 100 metros, não sei.
Inclusive ontem teve uma vigília lá na igreja do Silveira. Eu fiz plano de ir, mas no final da tarde eu fiquei com preguicinha, não fui. Fiquei preocupado com a volta, né? Ia acabar às 11 da noite, era uma mini vigília. Eu gosto muito desses eventos, mas acabei não indo. Bom, o conselho da manhã é: sede prudente. Você casou com a mulher da sua juventude, cative-a, sirva-a, porque o casamento é para servir. Você casou com o homem da sua juventude, sirva-o, porque o casamento é para servir. Sim, o casamento é uma sociedade celestial. Você casa para servir, e ao servir você é feliz. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Esse provérbio ele é popular até hoje. Como é que é? Quem dá ao pobre empresta a Deus. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal algum. Aqui está mal nenhum. Agora vamos falar a partir do capítulo 20 de Provérbios. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Existe uma grita na igreja se o vinho é proibido por Deus ou não. Gente, é só você olhar aqui, ó. Ainda que não tivesse nada mais escrito sobre a bebedeira na Bíblia, ainda que só tivesse esse verso, Provérbios 20, capítulo 1, verso 1. O vinho é escarnecedor. O que é escarnecedor? O vinho é zombador. O vinho ele é destruidor. E a bebida forte, alvoroçadora. Ela alvoroça a vida de qualquer um. O que é alvoroçar? Imagina quem mora ou morou no interior. Imagina aquele formigueiro. Chove, o sol aquece e é aquele formigueiro bonito. Tá tudo bonitinho. Não tem nada, você não tá vendo formiga nenhuma. Aí você quer saber o que é alvoroçadora? Alvoroçador. Pega um pau, um cabo, um galho de árvore e vai lá e cutuca o formigueiro. Assim, e tira. Aí de repente o formigueiro que era vermelho fica preto de formiga. Elas ficam todas alvoroçadas. É isso. E todos aqueles que nele errar nunca será sábio. Quem bebe bebidas alcoólicas nunca será sábio. O nosso presidente toma vinho na época era 5.000 a garrafa. Hoje ele está tomando vinho de 50.000, porque ele está tomando por conta nossa. O homem que bebe não é sábio. Esse é o provérbio bíblico, escrito há 1.000 anos, 2.000 anos. E deve ser lei para os cristãos. A Bíblia proíbe? Não. A minha convicção é que a Bíblia não proíbe. Mas a Bíblia não é um livro de proibições. A Bíblia é um livro de princípios. Então o princípio é: fique longe do vinho. Fermentado. Fique longe das bebidas fermentadas.
A nossa família tem um drama especial sobre isso. Nosso pai se casou, não bebia, teve aí alguns filhos, começou a beber, se perdeu na vida, ficou doente por causa do vinho, por causa da bebida forte. Então, meu amigo, você é cristão? Ah, mas eu bebo com moderação. É? O problema não é você que bebe com moderação. O problema é aquele que está vendo. Lembra que o Paulo fala? Cuidado, porque o que você faz pode não ser errado. Mas tem gente fraca olhando para você. Ah, você toma um cálice. É problema, meu amigo. Fuja. Fuja. Seja sabido. Você é forte, mas tem gente que não é. Meu pai era fraco. E a família inteira sofreu a consequência do desregramento dele, que acaba chegando para o bebedor, cedo ou tarde. No Brasil é proibido vender bebida alcoólica para pessoas menores de 18 anos. Mas as pessoas estão bebendo a partir dos 10. Isso é incrível. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa grande pátria amada. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo aquele que é tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Tá frio, não vou trabalhar. Tem um leão lá fora, o preguiçoso diz. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Escute o conselho do seu pai, da sua mãe, das pessoas sábias da comunidade. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Você é capaz de dizer isso? Meu coração está puro, eu estou livre do pecado? É, meu amigo, meu irmão, precisamos ter a misericórdia de Deus, precisamos nos apegar a Jesus Cristo, porque é Ele que nos purifica de todo o pecado. Duas espécies de peso, duas espécies de medida, são uma abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Você não pode ser imparcial.
sobretudo se você é juiz. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. A criança, tem gente que fala a criança é pura, não é bem assim. Tem criancinhas más, que você vê a menino com novinha, 7 anos, você já vê a má índole em suas ações. Cuidado, instruir seu filho. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abra teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. O comprador fica pechinchando. Aí depois que compra, fala, que compra boa que eu fiz. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Você mente, se deu bem, mas depois essa culpa vai te perseguir, como se você estivesse comendo pão cheio de areia. Essa visão aqui, não dá pra gente imaginar isso hoje, como que seria isso. Mas você lembra que antigamente o pão, o trigo era moído em moinho de pedra. E ao moer, às vezes ficava pedrinhas na massa do pão. E vez por outra a pessoa sentia aquele desconforto da pedrinha. Imagina que horror que é. Que horrível que é você comer um pão com areia no meio. Inclusive eu estava vendo um filme que falava sobre um dos faraós, o grande faraó Tom. Dizem que ele morreu com dores cruéis, dores de dente. E uma das causas seria o fator areia na massa do trigo. Não é interessante? Tem um vídeo falando sobre isso. Não lembro como é que era. É só você clicar no YouTube aí, Faraós do Egito. Vai aparecer esse chamado Tom. Ele era pai de Akhenaton. Tom quer dizer sol. Akhenaton foi o primeiro faraó, o filho dele, que decretou como é que é? O monoteísmo no Egito. Ele decretou que a partir dali todos os sacerdotes, todos os egípcios adorariam a Tom, seu pai, porque o seu pai tinha morrido e tinha se transformado no Sol, Tom, Sol. E Akhenaton é filho do Sol. Então, Akhenaton. Procura aí no YouTube, tem vídeos maravilhosos aí. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Eu esqueci onde foi que eu parei aqui. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade, achará vida, justiça e honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que
confiaram. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Falar desnecessário. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignidade a indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Gente, eu odeio vagabundos. Na pandemia, eu lembro como se aflorou, como afloraram os vagabundos sobre a terra do Brasil. Pessoas que nunca ergueram um dedo, estavam lá ganhando auxílio emergencial. Senhor, afaste de nós os vagabundos. Todo dia, avidamente, cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza do ouro. O rico e o pobre se encontram. A todos os fez o Senhor. Você é rico, você é pobre, parabéns. O Senhor te fez. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Caiu meu marca-página, desculpa. Tá um ventinho aqui, então ele tá soprando, ó, tá vendo? As páginas da Bíblia. É que eu tô segurando aqui, senão ela sai voando. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina seu filho a viver de modo digno. Provérbios 22:6. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo dos que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração, e tem graça nos lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conserva os que têm conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Só porque não quer ir trabalhar. Vagabundo.
Cova profunda é a boca das mulheres. Aqui está, mulheres estranhas. Em outra versão tá, mulher estrangeira. Hoje, para a gente entender o que é isso, são mulheres nécias. Isso pode ser aplicado ao homem também. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. O Senhor vai ficar magoado com você e vai jogar você nos braços de uma mulher estranha e má, de boca, de cova profunda, a mulher faladora. Ou o homem, né, no caso aí. Ou seja, se apegue ao Senhor. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Instruir o seu filho com vara. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares nas tuas entranhas, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti não entendi isso aqui. A ti tas faço saber. A ti as faço saber hoje. Sim, a ti mesmo. A você eu endereço essas palavras. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho, acerca de todo conhecimento? Salomão está falando aqui. Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Não se prevaleça sobre ninguém, não seja injusto em suas negociações. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Você vai morrer de começar a ficar roubando o pobre. Não acompanhes com o iracundos, nem andes com o homem colérico. Sabe, esses valentões, fuja deles. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Você começa a viver com gente ruim, você acaba ficando ruim também. Escolha os bondosos de coração. Por quê? Não tem aquele provérbio? Diga com quem tu andas e direi quem tu és. É, meu amigo. Quem mora com os porcos, farelo come. Quem dorme com o menino amanhece mijado. Hoje você não entende esses provérbios, mas antigamente era real. A gente morava numa casa a casa tinha 11 filhos, 6 meninos e 3 meninas.
E era normal dormir todo mundo junto, ainda mais no inverno. Os cobertores eram pouco. Aí tinha os meninos que faziam xixi na cama. Eu falei mijar aqui porque o provérbio fala mijar. Mas é um termo meio rude, né? Tem que falar xixi. Então, a metade dos meninos faziam xixi na cama. Eu queria falar que eu estava na outra metade, mas não posso mentir. E aí os irmãos que não mijavam amanheciam molhados. Desculpa. Não tenho culpa, é o provérbio que está falando. Se não tens com o que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste a um homem diligente na sua obra, perante rei será posto, e não será posto perante os de baixa sorte. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se pôs diante de ti. Cuidado, você vai comer com o governador? Eu nunca tive essa graça. Minha esposa teve o privilégio de servir uns deles. Ela sempre servia os grandes. Mas cuidado, quando você vai comer na casa de alguém, seja prudente, porque ninguém gosta de glutões. Põe uma faca à tua garganta, se é homem glutão. Glutão é aquele homem que come glúten. Eu tô engraçadinho hoje, né? Brincadeira. Glutão é o homem guloso. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. É, meu amigo, a riqueza de hoje, amanhã, se desfaz. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Não vá para a casa da pessoa que você sabe que é notadamente mal. Porque como imaginou na sua alma, assim é ele. Ele vai te falar, come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Sabe aquele que fala, come mais um pouquinho? Mentira. Ele está com... Ele está decepcionado porque você está comendo a comida dele. Então, você pode acabar até vomitando o que comeu e perdereis as tuas suaves palavras. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não adianta você aconselhar gente tola, é isso que está falando aqui. Não removas os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. O seu Redentor é Jesus Cristo. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras
do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso ela vai morrer. Bata no seu filho. Aí o texto moderno diz, não a ponto de matá-lo. Ele não vai morrer. E você e tu fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno, da morte. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor, todo dia. Porque deveras há um fim bom, não será malogrado a tua presença. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração, no caminho do bem, né? Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Você é bebedor, você é glutão. Peça a Deus livramento. E você? Não te associes com eles. É bebedor, é comedor. Ah, tá todo final de semana fazendo festa. Fuja! Ah, é tradição. Tradição. Vá comer com a sua família. Não fique bebendo até de madrugada. Ah, o churrasco foi até as 3 da manhã. Morte eterna. Não esteja entre os beberrões de vinho. Ah, então quem tá bebendo cerveja tá tudo bem. Não, cara pálida. Vinho, cerveja, cachaça, tudo tá incluído. Nem entre os comilões de carne. O que são aqui os comilões de carne? Não é o que come carne, mas o que come demais, o glutão. Só pensa nisso, porque o beberrão e o comilão cairão na pobreza. E a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Se você come demais, bebe demais, você não tem ânimo para trabalhar, você vai ficar na miséria. É isso que está falando aqui. Compra a verdade e não a vendes. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência grandemente se regozijará. O pai do justo e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá, meu filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito é a mulher estranha. Mulher estranha, traduzindo a linguagem de hoje, a mulher que só pensa naquilo. Também, ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. Ah, então o vinho, eu não posso tomar o vinho tinto, mas eu posso tomar o outro. Como é que chama aquele vinho clarinho? Fugiu a palavra. Não, cara pálida. O vinho vermelho, hoje já tem um vinho branco. Acho que é branco mesmo, né, que fala. Fuja do vinho, meu amigo. Seja vermelho ou seja branco. Não é porque a Bíblia falou para você fugir do vinho vermelho que você tem que abraçar o vinho branco. Tá doido? Como diz aquele
dele. Ah, deixa pra lá. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Se você se apegar ao vinho, meu amigo, você vai perder a sua noção. Você vai atrás de homens tolos, mulheres tolas. E será como que dorme no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. Não entendi que dormir no meio do mar. Topo do mastro, também não entendi. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tomarei a buscá-la outra vez. Na linguagem de hoje fala assim: o cara bebe, sai caindo pela rua, e aí no dia de madrugada ele fala: ó, parece que levei uma surra, só que ele não lembra de nada. É, meu amigo, fuja do vinho, fuja das rodas de escarnecedores, fuja da bebidice, fuja correndo. Próximo vídeo, nós vamos apresentar a lição da Escola Sabatina número 10. Compartilha, meu amigo. Nosso canal está fazendo um ano, já fez um ano. Estamos um ano aqui no topo da internet. Compartilha. Pode ser um conteúdo bom para alguém. Deus pode estar falando para alguém. Deus me acordou de manhã às 3 da manhã. Não foi à toa, foi para gravar esse vídeo. Compartilhe para os nossos irmãos. Especialmente se você conhece algum bebedor. Passe para ele ou para ela, porque agora as bebedoras, elas estão disputando pau a pau com os homens. É, as mulheres querem ser iguais aos homens. Inclusive, elas trabalham feito homens. Elas dirigem as famílias feito homens. E estão até bebendo feito homem. Estão até querendo cuspir feito homem. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê